Boa noite a todos os alunos, boa noite, professor. Boa noite, Eliane. Estamos aqui hoje com essa live, a pedido dos nossos alunos do polo da UniFCV Pinhais, e hoje a gente trouxe o professor Rui, ele vai estar ministrando um pouquinho dessa live aqui para a gente, conversando sobre interpretação de texto. Isso. Vamos olhar um pouquinho, professor, os nossos alunos entrarem, que agora a gente precisa falar com eles, né? Isso, chama eles lá para a nossa conversa. Vamos lá, pessoal, estamos aguardando os alunos entrarem para a gente poder conversar e tirar as dúvidas de vocês. Professor, se o senhor puder se apresentar para a gente, contar um pouquinho da sua história antes da gente começar. Então, vamos lá. Eu sou o professor Rui, eu sou professor da Rede Estadual de Ensino do Paraná, sou professor concursado trabalho como professor na Rede Estadual desde 1988. Então, tem um tempinho aí. Eu sou graduado em Filosofia, lá na década de 80, e recentemente eu concluí o curso de Letras. Tenho especialização em Filosofia Política, fiz o mestrado em Educação e o doutorado em Educação, pesquisando sobre o ensino de filosofia. No mestrado, foi uma pesquisa mais voltada para as políticas públicas, porque teve um determinado período na história da educação paranaense que nós tínhamos filosofia no ensino fundamental. E aí eu fiz a minha pesquisa no mestrado, investigando um pouco como é que foi essa inserção da filosofia no ensino fundamental. E aí, lógico, a gente faz toda uma pesquisa histórica trazendo, né, a história do ensino de filosofia no Brasil. Já no doutorado, e aí a pesquisa do doutorado ela vai ser importante para a nossa conversa hoje, eu fiz uma pesquisa relacionada ao uso do texto de filosofia em sala de aula. Como é que a gente pode utilizar o texto de filosofia para o ensino e aprendizagem de filosofia. Então, eu fui pesquisar o que é capacidade de leitura, o que é capital cultural, o que é a leitura de um texto, qual uma metodologia mais adequada, mais apropriada para a leitura de um texto filosófico. Então, essa pesquisa que eu fiz no doutorado, né, algumas coisas eu vou trazer aqui para a nossa conversa hoje, ela é importantíssima porque, assim, na aula de filosofia no ensino médio, nós temos alguns riscos. Né? Um deles, por exemplo, é o professor ficar preso ao manual de filosofia. O manual de filosofia é uma leitura dos comentadores dos filósofos. Então, depois eu até vou falar um pouco a historinha do Platão, que ele fala no livro 10 da República, né, o que significa você fazer leitura da leitura da leitura? Qual é a consequência disso? E quando a gente fala leitura e interpretação de texto, isso é importante porque eu preciso ir diretamente ao texto, qualquer que seja ele, né? Seja um texto de língua portuguesa, seja um texto de história, seja um texto de filosofia. O interessante é que eu seja capaz de ir à leitura desse texto e eu buscar a compreensão. É claro que é importante eu trazer, por exemplo, para a compreensão, os comentadores. Os comentadores são importantes, né? Mas eu não posso ficar somente com eles. O Sócrates tem uma expressão que ele diz assim, que o que você não sabe por conta própria, simplesmente você não sabe. Ou seja, se você fica apenas com a opinião dos outros, com a informação dos outros, a respeito de um determinado conteúdo, você está formando a tua opinião apenas com a opinião do outro. E a ideia da leitura e interpretação de texto é que você formule os seus conceitos, você se aproprie dos seus conceitos. Tá? Então, Oi. Até uma dificuldade que eu vejo trabalhando no EAD, é a interpretação de texto, né? A gente tem que, até foi sugerido esse tema por esse motivo, né? Para que eles entendam um pouco mais quais são as formas adequadas para eles aprenderem isso, ou relembrarem, né? Porque tem muitas pessoas que já pararam de estudar há algum tempo, e tem todo esse contexto para a gente aprender. E a interpretação de texto,
é isso mesmo, né? Às vezes a pessoa lê uma vez e não é assim, né, professor? Isso, exatamente. Então, assim, para você fazer a leitura de um texto, você tem que ter um método. O que é um método? A palavra método, né, se vocês já fizeram, por exemplo, a disciplina de metodologia da pesquisa, ou uma outra qualquer, mas assim, a palavra método, o que é? A palavra método significa caminho. Então, para você fazer a leitura adequada, correta de um texto, e você possa se apropriar o mais profundo possível dele, você precisa ter um caminho para percorrer. E esse caminho, vamos pensar assim, quando nós não estávamos ainda no distanciamento social, você tinha um caminho que você fazia, por exemplo, da sua casa até o polo para fazer algumas atividades. Você tem várias possibilidades para fazer esse caminho. Tem o caminho mais rápido, tem o caminho mais demorado, tem o caminho mais seguro, tem o caminho mais perigoso. Então, assim, quando a gente fala de método, método é caminho. Qual é o caminho que você vai seguir para que na leitura, né, na caminhada da leitura, você consiga se apropriar daquilo que o autor quis dizer? E aí, digamos assim, a menor distância entre dois pontos não necessariamente é uma reta. Né? Isso é uma afirmação lá da matemática que a gente pode trazer para a leitura do texto. Porque, assim, ó, às vezes, o que é fácil para mim, um caminho que é fácil para mim, não necessariamente vai ser um caminho que vai ser fácil para o outro. Então, cada um tem que olhar, assim, as possibilidades que nós temos de leitura. É claro, eu vou apresentar para vocês um caminho, tá? Esse é um caminho que eu faço, que eu utilizo como caminho de estudo, de leitura, de interpretação e compreensão de um texto. É um caminho que eu trabalho com os meus alunos no ensino de filosofia, seja na educação básica, seja no ensino superior. Por quê? Porque eu uso ele já há um bom tempo e eu vejo que ele dá resultados. Ele vai fazendo com que o aluno fique disciplinado para fazer uma leitura correta, tá? E quando a gente fala assim, uma leitura correta, a gente tem que tomar cuidado com a palavra correta também, porque, assim, quando o autor, qualquer um que escreve um texto, ele tem uma intenção, né? Ele tem uma ideia, ele desenvolveu um estudo, desenvolveu uma reflexão, e aí ele coloca essa ideia no papel. E ele busca, né, a partir dos recursos que a nossa língua tem, das letras, das palavras, das expressões, das pontuações, se aproximar o máximo possível daquilo que ele tem na cabeça e colocar no papel, que não é um processo assim tão simples. Né? Alguns alunos, às vezes, falam assim, professor, mas eu sei o que é o pensamento, mas eu não consigo trazer para o papel. Isso é uma dificuldade. Eu diria o seguinte, Eliane, o problema da leitura e interpretação de texto não a dificuldade, ela não é um privilégio do aluno de EAD, tá? Eu trabalhei até setembro do ano passado numa instituição de ensino superior e eu trabalhava tanto com o aluno presencial quanto com o aluno EAD. E trabalho hoje com a educação básica e eu posso dizer o seguinte, olha, as dificuldades são praticamente as mesmas, não há diferença. Não é, assim, a modalidade de ensino que vai diferenciar quem vai compreender mais e quem vai compreender menos. Tem outros elementos que são fundamentais, que são importantes, que interferem nessa compreensão da leitura, tá? E é um tema, assim, que eu gosto, porque, reafirmando aquilo que eu falei, né, anteriormente, da afirmação do Sócrates, né? Se você não sabe por conta própria, para mim, você não sabe. É o conhecimento de outrem. Você pode até acreditar naquilo que o outro está falando, mas não foi um pensamento que você formulou. E eu trabalho, né, desde que eu trabalho como professor, desde que eu trabalho com filosofia, sou professor de filosofia e de história também, eu sempre insisto com os meus alunos assim, você tem que formular o seu pensamento, você tem que ter autonomia de pensamento. Você tem que formular as suas próprias ideias. E como é que você formula isso? A partir de leituras. Leituras. Né? Olha, quando eu falo assim, leituras, eu estou dizendo o seguinte, olha, leituras, tanto na diversificação do que você lê, que pode ir desde um gibi, de uma revista, de um livro de romance, um livro de poesia, da literatura, de um texto acadêmico, até a leitura de uma música, a leitura de uma imagem,
Então, essa diversificação de leituras, como também a quantidade de vezes que você vai fazer uma mesma leitura. Porque uma preocupação de alguns alunos, às vezes, é achar que ele fazendo uma primeira leitura, ele já vai entender o texto. Ele quer entender o texto. Não é assim. Não é assim, né? Vai depender de um monte de... Desculpa, eu até queria, aproveitando essa deixa que o senhor deu, eu queria, no decorrer, se o senhor puder explicar para a gente ali a diferença dos textos narrativos, descritivos e dissertativos, porque algumas pessoas até ali não lê um gibi, um romance, até mesmo para elas entenderem, tem um tipo de texto que é melhor para você trabalhar a interpretação ou não? Qualquer um, você vai conseguir trabalhar a interpretação de texto? Qualquer texto serve. Desde uma imagem, né, uma gravura, uma charge, um quadro, uma fotografia, até mesmo um texto jornalístico, por exemplo, você pegar uma matéria de jornal e você fazer a leitura e a interpretação daquele texto. Claro, cada um deles requer recursos diferentes, tá? Por exemplo, tem uma imagem que ela costuma aparecer nos livros de história, quando fala da história do Brasil, né? Tem a imagem, e talvez alguns de vocês já tenham visto, a imagem tem uma mulher negra, ela está de quatro, na posição de cavalinho, e tem uma criança branca em cima dela. Veja, eu não preciso de texto escrito nenhum para eu fazer uma leitura dessa imagem. Né? A partir dessa imagem, e vocês aí ouvindo essa descrição, vocês podem já ter imaginado, veja, eu fiz uma descrição da imagem, tá? Não completa, apenas alguns elementos, mas veja, só a partir dessa descrição, né, você vai formulando, você vai criando essa imagem lá no cérebro, e você vai conseguindo imaginar o seguinte, por exemplo, por que ela está nessa posição? E aí a gente tem que fazer perguntas, né? A gente aprende assim, quando a gente faz pesquisa, você tem que, como é que fala, o trabalho do investigador, você tem que cutucar o texto e falar assim, confessa para mim o que você fez, né? Você tem que cutucar ele, né? Por que a mulher está nessa posição? Por que a criança está em cima dela? Então, veja, quando você formula essas perguntas, o texto responde para você. E aí, lógico, você tem que saber fazer essas perguntas, né? E aí você tem que ter aquilo que é uma característica da filosofia, por exemplo, mas não é exclusividade da filosofia, que é a ideia da dúvida, da pergunta, da curiosidade, né? De você não olhar aquela imagem, aquela cena, pura e simplesmente como se fosse uma coisa sem importância, sem relevância. Não, é você perguntar mesmo, fazer o papel do detetive, né, do investigador, faz as perguntas, questiona, porque quando você faz esses questionamentos, a tua compreensão do texto, ela vai ampliando, ela vai melhorando, né? E você vai conseguindo entender melhor o que o autor, ou o que aquela imagem está querendo dizer para você. Então, assim, e a gente já tem bastante aluno aqui, entrando para conversar com a gente, falando, a Benedita, eu tenho bastante dificuldade para fazer a interpretação, porque tem outra, Sônia Beatriz, imagens que não precisam de legenda. Então, Isso. É um assunto, realmente, a interpretação de texto é um assunto, não só para quem está estudando, mas para quem vai prestar o Enem, para quem vai prestar vestibular, é um assunto muito interessante. Muito, muito, muito interessante, porque, assim, quem que falou, assim, que tem imagens que não precisam de legendas, né? Tem algumas que são claras, né? Sim, bem claras, né? E tem outras que a gente tem que tomar cuidado, assim. Quando alguém registra uma imagem, vou pegar uma fotografia, por exemplo, ou pegar uma filmagem, nós temos sempre que pensar o seguinte, o sujeito que está por trás da câmera, ele já está fazendo um filtro daquela cena que está acontecendo na frente dele. Por exemplo, eu quero fotografar alguém que tem, sei lá, 1,5 metro, por exemplo, e eu quero fazer essa pessoa parecer que ela tem 2 metros de altura. Então, eu não vou filmar de cima para baixo, mas eu vou filmar de baixo para cima. Porque quando eu faço isso, eu dou uma dimensão maior para ele do que ele realmente tem. Ou se eu quero, por exemplo, diminuir uma pessoa,
então eu vou fotografar ela de cima para baixo, e ela vai parecer bem menor do que realmente ela é. Então, essas são algumas coisas que, quando nós vamos olhar uma imagem, por exemplo, eu tenho que tomar cuidado, por quê? Porque isso interfere no meu olhar lá de espectador em relação àquela imagem. Então, assim, tem esses cuidados na interpretação do texto que eu tenho que ter para poder fazer uma interpretação correta, o mais próximo possível da realidade, para entender o seguinte: essa imagem, ela está realmente mostrando a realidade ou ela está querendo me enganar? Né? Lembra aquela propaganda lá do menininho com os... Essa é uma propaganda um pouco antiga, né? Que era o menininho lá com os olhos vendados, passando a mão lá no presunto, né? E aí ele fala assim, esse não. Aí tem um lá que parece a letra, assim, tá querendo me enganar, Então, é mais ou menos assim a imagem. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba tendo uma interpretação errada do fato, do acontecimento. Claro, estou falando aqui das imagens, né? Mas uma aluna perguntou, professor, desculpa te cortar, para entrando eu consegui acompanhar eles. Cada pessoa interpreta de uma maneira diferente o texto ou o desenho? Tem interferências. Uma boa pergunta, né? Porque, assim, quando eu estava me preparando para esse nosso bate-papo, eu lembrei de um conceito que eu trabalhei na minha tese, que é o conceito de capital cultural de um sociólogo francês chamado Pierre Bourdieu. O que é o capital cultural? O Bourdieu diz o seguinte: quando eu vou para a escola, quando eu leio um texto, quando eu ouço uma música, tudo isso vai formando os meus conhecimentos. E esses conhecimentos ele divide em dois. Ele fala dos conhecimentos que são os chamados conhecimentos de hábitos, que são aqueles conhecimentos que a gente adquire normalmente no ambiente familiar, que é, por exemplo, qual é o tipo de música que a minha família ouve? Qual é o tipo de música que eu ouço? Quais são as atividades sociais que a minha família faz? Se eu faço viagens culturais, se a minha família me possibilitou, por exemplo, na minha infância, na minha adolescência, que eu fosse, por exemplo, ao teatro, ao cinema, ou não, né? Se eu, por exemplo, fico em casa assistindo o tempo inteiro os canais de televisão abertos, né? E aí independe qual é o canal que você faz, ele fala assim, você vai formando uma parte do seu capital cultural no espaço familiar. O outro espaço que você forma o seu capital cultural é a escola. Então, por exemplo, dependendo da escola que você teve, do professor que você teve, né, das aulas que você teve, você vai acumulando uma certa quantidade de conhecimentos. Então, ele fala, isso forma o seu capital cultural. Claro, tem mais elementos ainda que ajudam na construção desse capital cultural. Quando você vai ler um texto, todo esse capital cultural, ele te ajuda na interpretação e compreensão do texto. Então, se você tem pouco capital cultural, a sua compreensão do texto ela vai ser limitada. Agora, se você tem bastante ou muito capital cultural, a sua compreensão ela vai ser mais ampla. Então, o capital cultural, ele facilita, né, ele ajuda o nosso processo de compreensão do texto. Por isso que, às vezes, a gente vê numa mesma sala de aula, por exemplo, né, um mesmo texto, né, e aí os textos eles podem ser divididos de um texto fácil, um texto mediano, um texto mais complexo, você vai perceber que os alunos vão ter compreensões diferentes. Mas esse diferente aqui é mais assim no sentido do grau de aprofundamento da compreensão do texto. Tá? E aí, claro, como nós vivemos numa sociedade, que é uma sociedade desigual do ponto de vista cultural, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, e isso vai interferir na compreensão do aluno, em como ele vai entender aquele texto ali. Tá? Então, algumas pessoas vão ter mais dificuldade, outras menos. Mas a grande notícia que a gente pode dizer é o seguinte, né, o fato, vamos supor, a minha família me possibilitou que eu acumulasse, sei lá, X capital cultural. Significa que eu só tenho isso para poder fazer a compreensão do mundo, a compreensão dos textos? Não. Depende aí da minha vontade. Por exemplo, vocês, alunos que estão fazendo o curso agora de graduação, tá? O que vocês estão fazendo? Digamos assim, vocês não se conformaram com aquele capital cultural que vocês já tinham e vocês querem mais. Então, essa vontade, esse desejo de querer buscar mais conhecimento, isso vai ampliando a sua capacidade de compreensão. Por isso que quando a gente entra na faculdade, a gente tem uma certa capacidade de compreender certas leituras
E conforme vão passando as aulas, vão passando os meses, vão passando os bimestres, os trimestres, assim por diante, você vai percebendo que a sua capacidade de compreender um texto, ela vai se ampliando. E não é por acaso isso, não é assim automático, né? Depende muito de como você se envolve, depende da sua participação. Por quê? Porque essa vontade sua de querer aprender, né, ela é fundamental, tá? E se você vai para uma faculdade, não faz sentido você ir para aula, ou assistir uma aula na modalidade EAD, por exemplo, e não querer aprender, né? Não tem lógica, né? Aí eu vou lá para passar umas horas, né? Ou eu vou ligar, vou entrar na plataforma, né? Vou passar o vídeo lá, mas eu vou ficar fazendo outras coisas. Não tem lógica isso. Você tem que aproveitar esse momento de crescimento, porque isso vai modificar você interiormente primeiro, né? Porque a sua compreensão do mundo, ela muda você. Aquilo que o Paulo Freire fala no livro, a importância do ato de ler. Se vocês não leram, eu sugiro que leiam, gente. E assim, leiam uma vez, leiam 2 vezes, leiam 3 vezes. Por quê? Ele é um livro pequenininho. Ele tem 60 e poucas páginas, se eu não me engano, tá? Mas não é daqueles livros grandes, ele é um livro pequeno, né? Mas, assim, ele é de uma profundidade em que o Paulo Freire fala assim, olha, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. E a leitura da palavra só vai fazer sentido se você fizer ela relacionada com o mundo, né? Então, não é ler um texto por ler um texto. Você tem que fazer essa leitura do texto relacionando ele com aquilo que você está vivendo, com aquilo que a sociedade está vivendo, né, com aquilo que as pessoas ao seu redor estão vivendo e assim por diante, com aquilo que você vive pessoalmente, com aquilo que você vive profissionalmente. Então, aí a leitura passa a adquirir um significado, né? Ela é uma leitura significativa, né? Você faz sentido, né, aquilo que você está lendo. Mas, professor, é difícil o texto. Eu digo o seguinte, que bom, você já aprendeu uma coisa, não é fácil. Porque algumas pessoas, às vezes, tentam minimizar, facilitar o texto, né, achar que o texto é fácil, e aí eles acabam tendo uma interpretação equivocada, né, do texto. E aí, na leitura, a gente tem que pensar assim, o exercício da leitura, quando você está lendo um texto, né, um texto qualquer que seja ele, vamos pegar um texto acadêmico, né, que é o objetivo principal nosso. Um texto, ele tem muitas marcações. Ele tem, por exemplo, a vírgula, tem o ponto de interrogação, tem a exclamação. E aí eu tenho que tomar cuidado, porque assim, eu não posso ler uma pergunta como se fosse uma exclamação. Eu não posso ler uma frase que termina com um ponto final como se fosse uma pergunta, porque muda completamente o sentido do texto. Porque se o autor colocou ali, por exemplo, um ponto de interrogação, é porque ele está querendo fazer com que você pense sobre alguma coisa que ele escreveu ali. Por exemplo, e eu faço, não sei se tem alguém que está acompanhando a live, tinha alguns alunos meus, ex-alunos do Arnaldo, que falaram que iam participar, né? Quero ver se eles estão mesmo ou não. Professor, ó, tem gente aqui dizendo muito bom, professor, a Madalena Teixeira, tem aqui a Lu Martins, por favor, repete o título do livro. Tem gente pedindo para a gente deixar a live salva, Nicole Silva, vai ficar salva sim, pode ficar tranquila, que vocês vão poder ver e rever essas dicas do professor, pode ficar tranquila. Professor, nesse contexto já voltamos só para mim não esquecer aqui. Tá. Depois, no final, o senhor pode dar umas dicas, assim, para os alunos? Passo a passo. Passo a passo. Porque os alunos de licenciatura, eles têm muita leitura, né? Sim. Então, eles estão aqui, assim, vorazes para essas dicas. Daqui a pouco eu vou passar o caminho. Lembra o caminho que eu falei para vocês no começo? Né? Eu vou dar eu vou apontar um caminho, e aí vocês vão experimentando e vão adaptando de acordo com, lógico, com a realidade de cada um. Então, eu estava falando do texto, das marcações. Por exemplo, a vírgula. Quem foi meu aluno, né, tanto em filosofia quanto em história, eu sempre insisto que os alunos leiam em sala de aula. Por que eu peço, e eu pedia e eu peço para eles lerem? Porque, assim, como é que eu sei se o aluno está lendo corretamente? Se ele não lê para mim, se ele não lê ali em sala de aula, eu não tenho como saber se ele está lendo corretamente ou não. E ler corretamente um texto faz toda a diferença na interpretação dele. Por exemplo,
A vírgula. Às vezes, alguns alunos, quando estão lendo, eles negligenciam a vírgula. Mas veja, se o autor coloca uma vírgula numa determinada parte da frase, é porque ela tem uma importância ali. Tem um texto que eu acho genial, que é um teste de língua portuguesa, que é aquele texto, o bilhete da herança. Não sei se você conhece, Eliane, né, ou os alunos que estão acompanhando conhecem. De repente, seria interessante depois a gente colocar o texto ali nos comentários. É um texto é um texto que fala sobre alguém que deixou uma herança, mas, assim, só que ele não colocou marcação nenhuma, ele não colocou vírgula, ponto em lugar nenhum, tá? E aí, cada um que recebeu o bilhete colocou a vírgula num lugar diferente, de forma que o texto colocado beneficiasse ele. Então, veja, por que eu estou dizendo? Veja, se tem uma vírgula ali, conforme onde você coloca a vírgula, vai mudar completamente a interpretação do texto, o sentido do texto, a ideia que o autor quis transmitir. Então, respeitar essas pontuações, elas são fundamentais para você compreender um texto. E assim, parece uma coisa assim ridícula, né? Porque quando a gente está falando, por exemplo, agora, eu não estou falando assim, olha, gente, vocês prestem atenção no seguinte, 2 pontos, né? Eu não faço isso. Conforme eu vou falando, e aí faço as pausas, vocês mais ou menos entendem que, opa, pera lá, aqui tem uma pausa, né, tem uma pergunta, tem uma afirmação, e isso eu faço na linguagem, mas no texto é diferente, então eu tenho que compreender esses sinais, porque isso faz muita diferença na leitura e compreensão do texto. Tem gente que lê o texto, como você diz, né, lê de carreirinha, né? Ele começa lá na primeira palavra, vai até o final, ele chega roxo no final do parágrafo, porque ele não fez pausa para respirar, né? Então, isso significa o quê? Parece que ele queria se livrar o mais rápido possível, dado aquela leitura, só que isso quem mais perde é a própria pessoa, né? Então, esse cuidado com essas marcações são fundamentais. Antes de passar para os caminhos lá, Eliane, é importante lembrar, saber assim, olha, cada autor tem um estilo de escrita. Então, por exemplo, vou pegar em filosofia, tá? Por exemplo, se eu pegar o Platão ele escreve na forma de diálogos. Então, ele não tem um texto dissertativo, né, que, por exemplo, um Kant tem, que um Descartes tem, ou que um Marx tem, ou que um Adorno tem, e assim por diante. Ou que a Hannah Arendt, né, a Agnes Heller tem, que é um texto dissertativo. Ele escreve na forma de diálogos. São sujeitos que estão conversando, e conversando, o Platão vai apresentando as ideias. O personagem principal, inclusive, dos diálogos do Platão é o Sócrates. Já se eu pego, por exemplo, o Nietzsche tem uma outra forma de escrita que a gente chama dos aforismos, né? E os aforismos são frases, às vezes, curtas, mas que têm uma profundidade muito grande de conteúdo, né? Então, por exemplo, tem uma frase que o Nietzsche utiliza, que ele fala assim, o que não me mata me fortalece. Isso já se transformou em letra de música, já se transformou em clipe, né? Mas assim, olha a profundidade dessa frase que ele tem, que você poderia, digamos assim, escrever um artigo, sei lá, de 15, 20 páginas, para explicar o que ele quer dizer com essa ideia do que o que não me mata me fortalece. Quais são as aplicações, né, dessa frase no meu dia a dia, por exemplo. Então, Nietzsche trabalha com aforismos, né? Então, assim, cada um, né, o Adorno, por exemplo, que é um filósofo alemão do século XX, ele e o Horkheimer, eles trabalham muito na técnica do ensaio, que é uma outra forma de escrever o texto. Então, cada autor, e aí a gente vai tanto para a história, quanto para a poesia, para a literatura, tem um estilo próprio de escrita. Vou pegar, por exemplo, Guimarães Rosa. E a pessoa, com o tempo, ela vai descobrindo, né, professor, qual a leitura que ela mais se identifica, se é a poesia, né? Tem uma pergunta da Cirlei Machado aqui. Professor, a interpretação correta do texto melhora a fala? Com certeza. Por quê? Primeiro que só a prática da leitura já te acrescenta vocabulário. Então, isso é importante, né? Quanto mais você lê, e quanto mais você lê de maneira variada, mais você enriquece o seu vocabulário. E enriquecendo o vocabulário,
você melhora a compreensão, né? Você melhora a sua capacidade de comunicação com as outras pessoas. A sua desenvoltura também melhora, se amplia, tá? Então, a leitura, ela desenvolve a sua capacidade de raciocínio, porque quando você está lendo um texto, você começa a perceber que o texto tem uma lógica. As palavras não são jogadas ali aleatoriamente. Elas têm uma lógica, têm uma sequência. Cada uma tem um significado diferente. Às vezes, uma mesma palavra num texto significa uma coisa, num outro texto ele vai significar coisa completamente diferente. Então, e aí você vai aprendendo que as palavras, elas são aquilo que a gente fala na interpretação de texto, elas são polissêmicas. Poli significa muitos, sêmicas no sentido de sentido, significado. Então, as palavras têm vários significados, né? Dependendo do contexto, ela vai ter um significado diferente. Então, quando você faz a leitura, quando você tem o hábito da leitura, você vai percebendo que as palavras, elas têm significados diferentes, e aí você vai compreendendo, quando lê, né, o significado ali, e você também vai incorporando. Isso que é interessante. Às vezes você começa a fazer algumas leituras, e você começa a incorporar certos vocabulários, seja na sua conversa, como seja também na forma da escrita, né, nas suas produções de texto. Isso é natural, isso é normal acontecer, tá? Quando você tem um vocabulário melhor, você consegue ter uma presença melhor, né? Numa apresentação, uma presença na sala de aula. Quando você tem um vocabulário melhor, eu acho que isso muda todo o cenário da pessoa ali no momento. A autoconfiança dela melhora, né? Sim, tem um livro do Graciliano Ramos chamado Vidas Secas. Não sei se alguém leu esse livro, né? Mas eu sugiro que leia, porque assim, ele tem algumas passagens maravilhosas. Uma delas, o personagem Fabiano, primeiro que assim, é um livro que não tem muitos diálogos, né? Quem gosta de fazer leitura assim, que tenha muitos diálogos, né, não vai achar isso lá. Mas é uma leitura que prende a sua atenção. O personagem Fabiano, então, ele é um personagem que ele fala pouco. A história, ela se desenvolve no Nordeste brasileiro, então, como numa região do semiárido ali, nordestino ali, uma região bastante de seca, né, de bastante miséria. Então, as pessoas têm, assim, usando aquilo que eu falei anteriormente do capital cultural, tem um baixo capital cultural, tá? E o Fabiano é um sujeito que ele domina poucas palavras. Mas ele consegue desenvolver alguns pensamentos, mas ele tem uma inquietação, assim, que ele, às vezes, vem o sentimento, mas ele não consegue traduzir esse sentimento em palavras, simplesmente porque ele não conhece as palavras, né? E há uma cultura que ele entende, assim, que quem domina as palavras, quem tem o poder da palavra, são os doutores, as autoridades. E ele é um sujeito, um vaqueiro, né? É um sujeito simples, e, portanto, ele não precisa dominar as palavras, ele tem que saber como derrubar um garrote, derrubar um bezerro, tratar a doença lá que o bezerro tem, tirar o leite da vaca, e assim por diante. Ele fala assim, é isso que eu preciso fazer, eu não preciso dominar as palavras para fazer isso. Eu não preciso, em última instância, eu não preciso dominar o discurso, né? Então, ele fala assim, ele pensa assim, a compreensão que ele tem é a seguinte, que dominar as palavras é para quem tem poder. Como ele não tem poder, ele não precisa dominar as palavras não estão destinadas para ele. Mas a uma certa altura ele está ali, né, pensando, aí ele fala em voz alta assim, Fabiano, você é um bicho! E aí ele se espanta, porque ele ouve a própria voz dele, ele ouve ele falando, e aí a preocupação dele qual é? É que mais alguém tenha ouvido o que ele falou, tenha escutado o que ele falou, e começa a se preocupar porque ele está falando. Né? Olha a história que ele está. O que quer dizer? Olha, se você lê, se você domina as palavras, se você compreende as palavras, você passa a significar um risco para outras pessoas. Você passa a ser um problema. Porque quando você conhece as palavras, você conhece os significados, você começa a entender, a sua compreensão do mundo se amplia. Então, veja a importância da leitura, né? E a leitura diversificada, né? A sua compreensão de mundo melhora. Tá? Por exemplo... E hoje a gente tem a tecnologia que a gente tem qualquer livro à nossa disposição a hora que a gente quiser, né? Então a gente tem um mundo para estudar, a gente tem um mundo para ler,
isso é tão maravilhoso, porque antigamente era mais, você tinha que ir atrás na biblioteca, e agora não tem, você está ali, ó, você quer ler um livro, você baixa ali online, né? Uhum. Então, a gente tem várias opções para a gente tá ganhando conhecimento, né? Você tem desde os livros em PDF disponibilizados, compartilhados na internet, você tem as editoras que estão transformando os livros também em PDF e outros formatos para você poder ler em computador, em celular, em tablet e assim por diante. Como você tem também os audiobooks, que você não precisa necessariamente ter o texto ali, a pessoa está lendo para você. Claro, aí nós temos que pensar o seguinte, algumas pessoas são visuais, o processo de aprendizagem dela é muito mais visual. Então, para ela, ela precisa ter o texto, ou seja o texto digital, seja o texto impresso, tá? Mas ela precisa ver. Né? E tem algumas pessoas que elas são mais auditivas. Então, por exemplo, tem aluno em sala de aula que você está trabalhando um conteúdo, por exemplo, ele não está escrevendo nada no caderno. Nem os exercícios ele faz. E aí ele chega, por exemplo, no dia de uma atividade avaliativa, e as minhas as avaliações, elas costumam ser muito mais dissertativas do que questões objetivas, aquele aluno escreve 1 folha, 2 folhas, 3 folhas, e aí, lógico, ele vai muito bem. Né? E aí alguns vão, professor, mas o fulano de tal não escreve nada durante as aulas, não faz exercício, como é que ele tem nota alta? Exatamente por isso, porque a forma dele aprender é diferente. Claro, esse mais visual, esse mais auditivo, né, vamos assim, é um pouco a exceção à regra. Os outros precisam fazer mais. Eu sou assim, eu preciso escrever. Às vezes eu gosto mais de ouvir, às vezes eu gosto mais de ver, mas sou mais auditiva. Escrever. Isso, gosto mais de escrever. Porque isso tem uma coisa que é fisiológica, né, e neurológica. Quando você pega a caneta, né, e você escreve o texto, não é só um ato mecânico ali. Você tem todo um processo neurofisiológico que passa aqui pelo braço, pelos nervos, e chega até aqui o cérebro, e o registro fica aqui. Então, isso é importante a gente atentar, porque tem alguns pesquisadores dizendo o seguinte, o ato de você digitar no celular ou no computador, o registro fica no aparelho, ele não vem para cá. Não há essa transferência. É diferente da escrita. E isso são pesquisas na área de neuropsicologia que estão mostrando isso. Então, isso é importante a gente estar atento, né, a essas práticas, porque isso tudo amplia a sua capacidade de compreensão. Tá? É igual aquela história de assistir um filme que tem algum livro, né? Uhum. Geralmente a pessoa que lê o livro não vai gostar do filme, porque o livro tem muitos mais detalhes do muito mais. O filme, né? Eu já escutei muitos comentários como esse. Isso, até porque quando um diretor, tem o roteirista que escreve o roteiro do filme, tem o diretor que faz a direção das cenas e assim por diante. Ele não necessariamente segue a mesma linha que o autor, a linha da história dos personagens, o desenvolvimento dos personagens, que o autor do livro fez. Né? Ele tem uma certa liberdade de fazer uma adaptação daquela obra. Né? Normalmente aparece, inclusive, a informação, é uma adaptação da obra. Então, a diferença, né, de informações que tem num filme é de um livro. Vamos pegar, por exemplo, o livro Senhor dos Anéis, por exemplo. Tá? É um livro de quase 1000 páginas. Tá? Veja, mesmo que o filme seja um filme longo, ainda assim ele não consegue traduzir tudo que o autor escreveu no livro para o filme. Então, há uma diferença de linguagem. Né? Você tem ali no filme, você tem a fotografia, você tem a música, você tem iluminação, você tem vários elementos que tentam contribuir para a construção da história, né? Para a compreensão da história. Mas mesmo com tudo isso, é diferente do texto. Né? Vamos ao passado. Eu li o Marley e eu fui assistir o filme, eu fiquei, não devia ter ficado com o livro. O livro, quase sempre a gente se decepciona com o filme. Mas é que a gente fica esperando que o filme traduza, né, aquilo que o livro fez. Olha, eu conheço assim, poucos filmes que eu li o livro e depois eu assisti o filme
que há uma proximidade bastante grande ali. É muito diferente, tá? E também não tem nada errado, né, Teia? A gente tem que curtir Cada um o filme. Fica com a sua preferência, né? Isso, exatamente, tá? Professor, a Sônia Beatriz, alguns tratamentos psicológicos envolvem a escrita. Ação e reação. Funciona perfeitamente na psicologia. A escrita, porque assim, quando você escreve alguma coisa, você revela, né, o seu interior, você revela as suas ideias, você revela a sua personalidade, e isso é tanto possível fazer a partir da escrita, né, sem ser o conteúdo da própria letra, do tipo de letra, né, revela o teu estado de humor naquele momento, né, como você está vivendo naquele momento, mas também revela as suas ideias, né, as suas concepções, os seus valores, as suas crenças, tá? A escrita traz isso com certeza. Tá? Então, professor, eu queria pedir para o senhor as suas dicas, então, para os alunos aí, quanto à interpretação de texto, quando... na parte da leitura, na parte de exercícios, o que o senhor nos diz a respeito aí que vai ajudar eles a ter uma interpretação de texto melhor? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa, assim, ó, não faça uma leitura somente do texto, você tem que fazer várias leituras do texto. E aí, cada uma dessas leituras, você tem que dar uma importância diferente, tá? Claro, no primeiro momento, eu diria o seguinte, sigam esses passos. Depois, você vai adaptando esses passos à sua própria condição. Isso é importante. O que eu vou dizer aqui, assim, não é uma camisa de força que você tem que fazer exatamente desse jeito sempre, tá? Mas, assim, com o tempo, você vai desenvolvendo o seu próprio método de leitura. E como é que eu faço? Quando eu vou ler um texto novo, e mesmo quando eu vou ler um texto que eu já li anteriormente, eu faço uma primeira leitura que eu chamo de leitura de aproximação. O que é essa leitura de aproximação? Eu pego o texto e leio ele do começo ao fim, sem ficar preocupado se eu estou entendendo ou não o texto. A minha preocupação nesse primeiro momento é mais uma ambientação com a linguagem, com o estilo do autor, com o tema que está sendo tratado ali. Então, assim, uma leitura despreocupada, tá? Não é uma leitura metódica ali que você está olhando os... Não, leia o texto. Leia ele assim, do começo ao fim, sem essa preocupação de querer entender o que o autor está querendo dizer e assim por diante, tá? Aí você faz uma segunda leitura desse mesmo texto. E nessa segunda leitura, o que eu sugiro que você faça? Aí você vai, lógico, se o livro é teu, tá, e você não vê problema nenhum em fazer a marcação no livro, então você pega lá um lápis, né, ou pega uma caneta, se quiser, você vê lá o que é melhor para você, e você vai lendo e você vai sublinhando aquelas palavras, aqueles nomes, aqueles fatos que aparecem no texto e que você tem dúvidas do que significa. Porque uma dificuldade, um problema que atrapalha a interpretação do texto é a gente imaginar que a gente precisa saber o significado de todas as palavras. E nós não precisamos saber. Nós temos que ter a curiosidade depois de buscar o significado delas. Mas eu não preciso dominar o significado de todas as palavras. E, às vezes, até a gente que tem, assim, né, alguns quilômetros rodados de leitura, às vezes vem uma palavra e vem uma dúvida com relação ao significado dessa palavra. E aí, o que você tem que fazer? Tem que procurar o significado, né? Como? Então, nessa segunda leitura, você vai se preocupar com o quê? Sublinha essas palavras que você não sabe o significado do que você tem dúvida. Ou de um determinado acontecimento. Às vezes, é importante, o autor coloca ali um determinado acontecimento que, para a compreensão do que ele está falando, da ideia dele, é fundamental. Ele não coloca ali uma palavra, o nome de alguém, o nome de um acontecimento histórico aleatoriamente. Se ele colocou é porque tem uma importância. Se você não sabe o que significa aquilo, então é importante você ir buscar o significado daquilo ali. Então, nessa segunda leitura, você destaca essas palavras, esses conceitos, porque quase sempre essas palavras que você não conhece o significado, eu diria o seguinte, elas são as chaves
para você compreender o texto. São as chaves que vão ajudar você a abrir, né, o texto que você está lendo. Então, é importante, fez a segunda leitura, antes de começar uma terceira leitura, tá? Você vai fazer o quê? Você vai pegar um bom dicionário, e aí, como você falou, Eliane, na internet tem bons dicionários de língua portuguesa, tem dicionário de filosofia, tem dicionário de história, tem dicionário de sociologia, tem dicionário do que vocês imaginarem. E aí você vai procurar o significado dessas palavras. Por quê? Porque na hora que você estiver lendo o texto, opa, o que significa essa palavra aqui? Aí eu vou buscar o significado lá da palavra. Tá? Aí isso me ajuda na compreensão do texto. Na terceira leitura é que eu vou fazer a compreensão do texto. Quer ver? Eu vou colocar aqui um desafio, tá? E ao final, daí você vai me dizer se eles acertaram, né, o que significa. Tem uma música do Chico Buarque, e o Chico Buarque, assim, ele tem uma poesia, uma escrita, que ela é muito simbólica. Você não pode pegar a letra das músicas do Chico Buarque ao pé da letra. Por exemplo, quando ele canta a música A Banda, né, estava à toa na vida, ele tem um sentido aquilo ali que ele está falando. Né? Não é assim que você... tem um contexto histórico, eu já estou quase dando a resposta, né? Mas não é essa que eu quero que vocês pesquisem. A música chama-se João e Maria. A gente pode pensar assim, João e Maria, então é aquela historinha lá dos contos de fadas? Não, não é. Mas eu quero que vocês prestem atenção numa frase que o Chico Buarque utiliza lá na letra, e enquanto eu vou falando, se quiserem pesquisar, tem gente que consegue fazer isso, faça. Ele diz assim, ó, a noiva do cowboy era você além das outras três. Vou repetir. A noiva do cowboy era você além das outras três. Então, quero que vocês pesquisem lá o que significa isso que ele está falando. Quem era a noiva do cowboy? Quem era o cowboy? Quem eram essas outras três? Veja, se eu faço uma leitura ao pé da letra dessa frase, eu tenho uma compreensão limitada do que o Chico Buarque quer dizer. Agora, se eu pego essa letra e eu trago lá para o contexto histórico, na época que o Chico Buarque escreveu essa letra e cantou essa música, é possível você compreender aquilo que ele quis dizer. Tá? Depois, no final, a gente volta aí. Então, na terceira leitura, é isso. É você pegar o quê? Essas palavras que você não tem dificuldade do significado, ou que você tem dúvida, ou que você não conhece, então você precisa buscar a compreensão desses termos, porque isso vai ajudar você a compreender o texto. Tá? Para nós irmos daí para que é a terceira leitura, que é a leitura que eu chamo de interpretação do texto. Você está interpretando o texto. Tá? O que o autor quis dizer, aí sim você vai seguir parágrafo a parágrafo. Veja, na primeira leitura você faz uma leitura corrida, você não está preocupado com nada. Tá? Na terceira não, aí você vai parágrafo a parágrafo. Esse parágrafo aqui, o que o autor quis dizer aqui? E vai anotando, ou no próprio texto, ou no próprio livro, ou num caderno à parte. Aí você vai ver qual que é a tua... o que você acha melhor fazer, tá? Para daí, numa quarta leitura, daí você ter uma compreensão do texto. Veja, interpretar um texto é diferente de você compreender esse texto, tá? São momentos diferentes, são situações diferentes, tá? Eu posso... entender o que o autor escreveu ali, por exemplo, mas eu ainda não compreendo profundamente o que ele quis dizer com essa afirmação. Quando Paulo Freire fala assim, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Primeiro você tem que fazer a leitura, compreender como é que o mundo está organizado. Depois você vai compreender o texto. Mas é aí que vem o momento de você dar o significado para isso que o Paulo Freire está falando. Então, as dicas que eu tenho de caminho, né, para seguir numa leitura, são essas. Então, recapitulando. Então, faça uma primeira leitura rápida, sem ficar preocupando se você está entendendo o texto ou não. Aí, faça uma segunda leitura, destacando, né, as palavras que você não conhece o significado, os fatos históricos que ali aparecem, o nome dos personagens, de autores que aparecem. Então, para saber quem são eles. Aí vai buscar o significado de tudo isso. Aí volta para uma terceira leitura de interpretação, né, para uma quarta de compreensão desse texto. E, claro, o momento importante desse processo, eu diria o seguinte,
é você pegar essa ideia que você compreendeu do autor e trazer para a sua vida, trazer para o seu dia a dia. Porque na sequência do Paulo Freire, ele fala assim, a leitura do mundo precede a leitura da palavra, e a leitura da palavra tem que ser, digamos assim, reforçada, ela tem que ser influenciada, ela tem que ser influenciada pela leitura do mundo. Então, por exemplo, tem um texto do Adorno, no livro Educação e Emancipação, que ele fala assim, educação após Auschwitz. Auschwitz é o campo de concentração, ou o pior campo de concentração lá na Europa, na Segunda Guerra Mundial. Quando ele faz educação após Auschwitz, né, e ele é um texto belíssimo, ele está querendo dizer o seguinte, olha, o que significa Auschwitz para a história da humanidade? Então, se eu não entender o que significa Auschwitz para a história da humanidade, eu não vou entender o que o Adorno quer dizer com a educação. Por que eu tenho que pensar a educação a partir de Auschwitz? Né? Porque daí eu vou pensar a educação de uma maneira completamente diferente. É completamente diferente, não tem como fazer como se fazia antes. Né? Então, buscar o significado do contexto histórico, do termo, do fato, muda, né, a sua compreensão do texto. Tá? E daí, o pessoal achou o significado? Pois é, e daí, pessoal? Já acharam? Vamos lá, vamos colocar aqui para o professor. Professor, ó, a Alessandra Granati colocou aqui, tenho muita dificuldade para interpretar os textos. A Janaína Barbosa colocou, professor, sempre quando não sei o significado, eu busco, porque se existe uma palavra no texto que não é do meu conhecimento, não entendo o texto, e aí não consigo responder corretamente as atividades. Exatamente. Muito bem dito e boa prática, né? Porque é isso que te ajuda a compreender o texto, tá? Aquilo que a gente falou, que eu falei anteriormente, né? Conforme você vai lendo, você vai ampliando, né, a sua capacidade, você vai aumentando o seu vocabulário. Quando você procura o significado de uma palavra, você pode ter certeza, você vai fixar isso na memória. É uma coisa que eu trabalho com os meus alunos, às vezes eles perguntam assim, professor, o que significa tal palavra? Ó, eu tenho o caminho mais fácil, quer dizer o quê? Tal palavra significa isso. Mas o que o aluno aprendeu quando eu digo isso para ele? Talvez ele teve a informação, mas ele não reteve. Agora, quando ele vai buscar, e é isso que eu costumo fazer, quando ele vai buscar, ele grava, ele memoriza aquele conceito, ele não esquece mais. Né? Aquilo que eu falei que o Sócrates fala, o que você não sabe por conta própria, simplesmente você não sabe. Né? Então, o ato de buscar o significado é você buscar, né, o sentido daquela palavra, daquele conceito. Tá? Ah lá, professora, a gente teve uma corajosa. Ah, legal. A Helena Teixeira. Ela colocou assim, bora lá eu. Eu acho que a pessoa não é a única. Foi o que ela colocou ali. Da letra do Chico Buarque lá? Vamos pensar assim, ó. São 5 personagens aqui. Tem a noiva, tem o cowboy e tem as outras 3. Bom, noiva todo mundo sabe o que é, né? É alguém que está prometida, alguém que está comprometida com uma outra pessoa. Cowboy remete a quê? É que não passa mais na televisão esses filmes, né? Agora já faz tempo que não tem Bang Bang, não tem mais nada, né? O cowboy, gente, faz referência ao cinema norte-americano, e ao fazer referência ao cinema norte-americano, faz referência à cultura norte-americana. O cowboy aqui, no caso, né, o Chico Buarque está falando dos Estados Unidos. Aí, lembrando, né, ou trazendo a informação, o Chico Buarque escreve essa letra em plena ditadura militar, e a ditadura militar implantada no Brasil lá na década de 60 e 64, que foi até 85, ela foi uma ditadura que ela teve uma forte participação dos governos norte-americanos lá daquela época. Então, quando o Chico Buarque utiliza a expressão cowboy, ele está dizendo o seguinte, a noiva é quem? É você, né? Você, sujeito, você, cidadão, noiva do cowboy, noiva dos Estados Unidos, comprometida com os Estados Unidos.
era você, ele diz, além das outras 3. Quem são essas outras 3? Aqui o Chico Buarque não está falando aqui no sentido do sujeito no masculino, que é o que representa, porque ele está falando, dá a entender como se fossem outras mulheres, digamos assim. Mas quando ele fala das outras 3, ele está falando dos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Então, não só você, noiva, está comprometida com os Estados Unidos, mas os outros 3 poderes na época, o executivo, o legislativo e o judiciário, também estavam comprometidos com o governo norte-americano. Veja, quando você ouve essa música, e essa música do Chico Buarque, ela tem várias referências históricas, né? Quando você ouve essa letra da música, você pensa assim, João e Maria deve ser um casal de apaixonados, sei lá, um Romeu e Julieta, alguma coisa assim, né? Mas quando você busca o significado, o sentido, né, de cada um desses termos, você vai ver que é uma letra de uma música que tem um fundo político muito, muito grande e muito forte ao mesmo tempo. Então, veja, quando eu falo assim, é importante você pegar a palavra, destacar lá, eu não sei o significado, eu tenho dúvida, eu vou pesquisar, por quê? Porque isso vai ajudar na compreensão do texto que você está lendo, que é isso que eu fiz com vocês agora. É uma frase que ela pode dar a impressão de falar assim, de um casal de namorados e assim por diante, né? Mas não é isso que o Chico Buarque está falando, tá? Então, isso é buscar a interpretação do texto, tá? Buscar entender aquilo que o autor quis dizer com a letra. Tá? Com a letra. O importante da interpretação de texto é que os alunos sempre prestem bastante atenção, né, professor? Porque, às vezes, a gente tem mas a questão era de um jeito, mas o texto era de outro. E é bem isso que o senhor está colocando, né? Uhum. Não é que a questão era diferente do texto. É que tem uma interpretação por trás daquele texto que você vai ter que aprender para conseguir responder aquela questão. Porque nem toda questão que você vai fazer no vestibular, no Enem, numa prova da faculdade, vai estar lá a pergunta, né, e a resposta no texto embaixo certinho. Não tem, né? Você vai ter que interpretar aquele texto para você conseguir responder aquela questão. Eu vou falar, e isso é uma experiência minha, e com certeza alguns de vocês devem ter vivido isso na educação, no ensino fundamental e no ensino médio. Vou falar de matemática. Eu falava nas provas de matemática, professor, mas o senhor não deu essa questão aqui durante as aulas. Mas não é que ele não tinha dado aquela questão. Ele não tinha trabalhado aquela questão com aqueles números e com aquela sequência que eu deveria fazer do exercício. Mas as 4 operações, somar, dividir, multiplicar, subtrair, estavam ali na questão, né? As funções que eu precisava aplicar para resolver o exercício, ela estava ali. Quer dizer, às vezes, é isso que você falou, Eliane, às vezes a gente quer que na prova ou em qualquer outro lugar esteja exatamente a mesma pergunta, com as mesmas palavras, né, da mesma forma para você dar a mesma resposta. Não é assim que funciona, e ainda bem, não pode ser assim. Na realidade, pegando o caso de matemática, se você não entende a lógica da matemática, né, você vai querer que esteja lá o exercício da mesma forma como o professor colocou no quadro e corrigiu, e que você decorou a sequência, mas você não aprendeu, né, o raciocínio lógico, o raciocínio matemático. O que importa é isso, né? No caso da matemática. É você desenvolver o raciocínio lógico, o raciocínio matemático, ter uma sequência para você resolver as equações, né? Não é aleatório. Nós estamos quase terminando, professor, mas tem mais 2 aqui que eu vou ler rapidinho para a gente, tá bom? Beleza, vamos lá. Quando o papo é bom, a gente não quer parar, né? Sim, com certeza. Então, a Madalena colocou assim, professor do céu, isso é muito difícil. A Janaína Barbosa, lembro na escola que a professora sempre dizia, responda com as suas palavras, Pisos. E tem a Alessandra também perguntando qual a diferença, ele já falou aqui pra gente, eu acho, mas eu vou perguntar. Qual é a diferença entre a compreensão e a interpretação de texto? Tá.
Então, vamos lá. Tem um vídeo no YouTube que eu sugiro que vocês assistam. Descontem os palavrões que estão nele, né, que é um vídeo do professor Clóvis de Barros, que ele fala sobre a leitura. Tá? E ele diz o seguinte, olha, a leitura de um texto é um exercício. E um exercício, né, vamos pensar assim, se você quer, vamos assim, delinear teu corpo, quer emagrecer um pouquinho, não basta você fazer uma vez uma caminhada. Você vai ter que fazer essa caminhada várias vezes. Né? O Aristóteles diz o seguinte, você só se torna virtuoso em alguma coisa se você faz essa mesma coisa repetidas vezes. Então, não é só uma vez que você tem que seguir esse percurso aqui que eu passei para vocês. Vocês vão ter que fazer eles até vocês dominarem, até isso se tornar um hábito, e se tornando um hábito, você faz isso automaticamente. Você não fica pensando, agora estou fazendo a primeira leitura, agora a segunda. Não. É que nem dirigir, é que nem andar de bicicleta, é a mesma coisa. Você só fica bom naquilo se você faz aquilo repetidas vezes, tá? Então, é necessário fazer essa leitura várias vezes, não uma única vez. Certo. A Sandy, até acho que o professor acabou de responder, Sandy. Ela perguntou aqui sobre a música, onde ela encontra a letra. Você pode procurar na internet, você vai encontrar, tem a letra ali, para chegar nesse resultado. É o que o professor falou. Às vezes você vai ter que ler e reler essa letra para você chegar nesse mesmo resultado e nesse mesmo pensamento que ele chegou, entendeu? Uhum. Então, vamos lá. Interpretação e compreensão do texto. Então, eu vou pegar o título do artigo lá do Adorno que eu falei para vocês, que eu sugiro que vocês leiam. Então, o Adorno diz assim, educação após Auschwitz. Então, compreender o que ele falou é compreender o seguinte, olha, que a educação, ela vai acontecer, ou ela deve acontecer, após Auschwitz. Então, eu tenho que pensar uma educação que seja diferente daquilo que aconteceu antes de Auschwitz. Auschwitz, então, é um campo de concentração lá da Segunda Guerra Mundial. Então, isso é compreender o que o Adorno quis dizer. Mas interpretar o que ele quer dizer significa entender o seguinte, olha, o que o Adorno quer dizer quando diz que eu tenho que pensar uma forma de educação que remeta a Auschwitz? Né? E aí ele vai dizer no texto, olha, a educação tem que evitar que a gente repita o que foi o Holocausto da Segunda Guerra Mundial. Então eu tenho que pensar uma educação em que a formação do sujeito seja uma formação humana, seja uma formação pela ética, seja uma formação pela alteridade, que eu aprenda a respeitar o outro. Eu não preciso concordar com o que o outro pensa, com a forma como que o outro vive, mas eu tenho que respeitar a forma dele pensar, eu tenho que respeitar a forma dele viver. Não é porque ele é diferente de mim que ele é melhor ou que ele é pior. Não é porque ele vive de uma maneira diferente ou porque ele pensa de uma maneira diferente que eu tenho que matar ele. Né? Se a gente olhar assim, por exemplo, a postura de algumas pessoas nas redes sociais, né, a impressão que dá é como se fosse as arenas lá da época do Império Romano, né? Um quer ter mais razão do que o outro, né? Isso, exatamente. Então, o que o Adorno está falando assim, olha, o que é essa educação após Auschwitz? Aí eu penso assim, tem que ser uma educação que valorize a vida, que valorize o ser humano, que valorize a autonomia de pensamento, que valorize o sujeito, né, o respeito, a convivência, aquilo que a gente fala da urbanidade, né, eu respeitar o outro na forma como ele é. Né, o outro não é nem melhor nem pior do que eu, ele é apenas diferente. Né, e enquanto um ser humano, ele precisa ser respeitado. Então, isso é buscar a interpretação daquilo que o Adorno quis dizer. Tá? Legal. Então, a compreensão, ela é um estágio do processo. É um primeiro momento, mas depois eu preciso interpretar isso. Então, entendi o que o Adorno quis dizer. Aí, aquilo que eu falei como último passo é ressignificar isso que o Adorno quis dizer. Então, hoje, em pleno século XXI, isso que o Adorno está falando faz sentido ainda para nós hoje? Como é que eu posso traduzir isso na minha prática? Seja eu enquanto estudante, seja eu enquanto um professor, seja eu enquanto um trabalhador de uma empresa, um colaborador, um morador, seja eu enquanto cidadão na relação com o político.
seja eu marido na relação com a mulher, seja eu a mulher na relação com o marido, né, ou nas relações homoafetivas, seja eu pai em relação a meu filho, seja eu filho em relação ao meu pai e minha mãe, assim por diante. Então, isso é pegar, né, que é o momento da ressignificação. É você pegar que você interpretou aquilo que o Adorno diz, né, pegando nesse caso, e você está aplicando essa ideia para o seu contexto, que é o que o Paulo Freire estava falando, né? Depois que a leitura do mundo precede a leitura da palavra, e a leitura da palavra tem que ser ressignificada pelo mundo, tem que trazer para o mundo esse conceito, essa ideia. Tá? Verdade. E se a gente pegar textos antigos, a gente pode entender bem isso que o Paulo Freire diz, né? Porque tem muita coisa que lá atrás acontecia que a gente ainda consegue ver na atualidade, né, professor? Uhum. Professor, queria agradecer muito a sua participação, foi muito gratificante ter o senhor aqui com a gente. Com certeza meus alunos, deixa eu falar assim, né? Ficaram muito felizes com a sua participação. E vamos aí programar mais para frente algumas outras lives, que eu acho que foi muito gratificante mesmo poder escutar o senhor. Parabéns e obrigada mesmo, de coração. Obrigado, Eliane, eu que agradeço o convite, né, e a possibilidade de poder conversar aí com os alunos um pouquinho, né, sobre leitura e interpretação de texto, porque eu entendo, assim, como uma coisa fundamental, né, ela faz parte da formação nossa. Eu ia começar falando, eu ia falar da história lá do mito de Tote, né, que o mito de Tote fala da criação da escrita e de como as pessoas ficaram despreocupadas de ouvir o outro quando a escrita foi criada, né? O mito narra isso. E a gente precisa recuperar essa ideia do ouvir, seja ouvir quando o outro está falando, seja ouvir o texto, né? O texto tem alguma coisa para falar para nós, e tem várias coisas para falar para nós. E é diferente quando você lê um texto num determinado momento da sua vida, e quando você lê esse mesmo texto num outro momento, você vai ver que a sua compreensão dele é completamente diferente, ela se amplia, e você pensa, nossa, como é que eu não prestei atenção nisso aqui antes? Olha que ideia genial. Então, é isso, a leitura, a interpretação é um exercício, e a gente só fica bom quando nós fazemos isso repetidas vezes, várias vezes, fazendo leituras diferentes. Tem alguns autores que falam assim, olha, quando você começa a se acomodar na leitura, leia 2, 3 livros ao mesmo tempo. Por quê? Porque você está lendo, vamos pensar, você está lendo um romance, né? Aí você pega um outro romance e lê em paralelo, às vezes você faz comparação de histórias, comparação de personagens. Então, mas isso tudo é que nem andar de bicicleta, né? No começo você fica ali meio torto, meio desequilibrado, depois você pega a firmeza. Aí depois que você pega a firmeza, o que você faz? Aí você solta os braços. Claro, na primeira vez pode ser que você caia, né? Mas se você vai exercitando, você é capaz de soltar os braços do guidão da bicicleta, tá? Ou seja, você vai ganhando confiança. Essa é a ideia. É um processo de aprendizagem sempre, né? Obrigado, professor. Isso. Agradeço também os nossos alunos que participaram aqui. Muito obrigado a todos, a comunidade também. E quem gostou, compartilhe o vídeo para que outros tenham esse conhecimento também, que o nosso professor Rui deixou aqui conosco. Amanhã a gente tem mais uma super live com uma super professora. Então, com a professora Cirlei, tá? E eu vou estar divulgando para vocês aqui na página do Polo e também no WhatsApp dos alunos do Polo da UniFCB Pinhais. Agradeço a participação de todos, fiquem com Deus e espero vocês amanhã aqui às 19 horas. Até mais. Até mais. Boa noite e bom descanso. Obrigada.